Mas muitas vezes as pessoas pensam o seguinte: se eu estiver no centro da vontade de Deus, eu não vou ter problemas na minha vida, eu não vou passar por lutas na minha vida. E muitas vezes se vende um evangelho fácil de que siga Cristo e nunca mais vai ter problemas na sua vida. Deus não promete que nós não teremos lutas. Jesus, Ele mesmo, Ele falou que no mundo nós teremos aflições. A vantagem que eu e você temos é que o Senhor está conosco nas jornadas da nossa vida e no meio das tempestades da vida. Mas muitas vezes as tempestades da vida vão vir sobre nós. A Bíblia diz que havia fome naquela terra. Havia fome naquela terra. Eu fico pensando que às vezes Deus permite algumas coisas em nossa vida porque Ele quer nos treinar, e às vezes a gente não entende estas coisas. Porque Deus poderia ter mandado Abraão chegar na terra e estar tudo maravilhoso na terra, e ter colheitas abundantes, e ter plantações, e ele chegar lá, estar tudo preparado. Mas quando ele chega ali naquela terra, havia fome na terra, havia problemas. Ele estava com umas 2.000 pessoas. Como é que nós vamos fazer? Naquele ano a chuva foi pouca ou não choveu, os campos se secaram, é uma região de uma temperatura de 40 graus para cima, deserto em muitas partes, e quando você chega em um lugar assim e você pensa: bom, será que eu estou no centro da vontade de Deus porque eu estou passando por uma luta? Pastor, olha, eu entreguei a minha vida a Cristo, eu amo ao Senhor, eu quero servir a Jesus com todo o meu coração, mas parece que caiu o mundo em cima de mim agora. E às vezes as tempestades vêm na vida da pessoa, mesmo elas estando no centro da vontade de Deus. Jesus falou para os discípulos: passem para o outro lado do mar. E quando eles estavam no meio do mar, veio uma tempestade e o barco parecia que ia afundar. E Jesus, depois, dormindo no barco, ele acordado, e ele os repreende e fala: homens de pequena fé. Porque às vezes, mesmo o Senhor estando em nosso barco, tempestades vão vir em nossa vida. E havia fome na terra. E o que você faz? Às vezes, quando coisas acontecem em nossa vida, nós pensamos o seguinte: bom, em Ur dos Caldeus não havia fome, em Harã não havia fome, então Deus me trouxe no lugar e este lugar está pior do que o lugar onde eu estava. Às vezes as lutas fazem com que a gente reclame de Deus, faz com que a gente ache que está no lugar errado. Será que eu não estou no lugar errado? Será que eu ouvi bem a Deus? Será que eu estou aqui neste lugar e este é o lugar que Deus preparou para eu estar? Porque a Bíblia diz que naquele tempo os cananeus habitavam na terra. E o Senhor apareceu a Abraão e falou para ele: eu darei a tua descendência a este lugar. Deus deu uma promessa. As promessas de Deus, na verdade, elas são para nos preparar para um amanhã, meu amado. Porque todos nós vamos passar por lutas em nossa vida, mas nós temos as promessas e nós devemos nos firmar nelas, independente do que aconteça. Porque às vezes Deus nos dá uma promessa: esta terra eu vou dar à tua descendência, independente dos obstáculos que vão ter. Nós temos promessas de Deus, nós temos promessas de que o Senhor nunca nos deixaria, nunca nos abandonaria, que Ele estaria conosco, se nós o servíssemos Ele iria guardar as nossas vidas, e nós temos promessas do Senhor. Mas de repente vem uma tempestade em nossa vida e nós ficamos desesperados: o que é que eu vou fazer? E às vezes damos passos errados em nossa vida, porque nós não entendemos que às vezes para nós sermos treinados nós temos que passar por algumas dificuldades. A nossa fé vai crescer no meio das lutas, porque nós temos que aprender a olhar as coisas pela perspectiva de Deus e não olhar Deus pela perspectiva das dificuldades. Nós olhamos para as dificuldades e parece que as dificuldades estão entre nós e Deus, e nós enxergamos as dificuldades mais do que enxergamos a Deus. Nós vemos mais os gigantes da terra do que nós vemos a grandeza do Deus que nós servimos. Nós temos que olhar para as coisas com as lentes de Deus, com os olhos de Deus, de que as dificuldades não são nada perto das promessas. Ele prometeu para nós, então se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Se Ele falou que Ele vai fazer, prometeu, Ele vai fazer, meu amado. Não importa as circunstâncias da vida, circunstâncias mudam. O que eu vou fazer?
Nos siga para mais. Porque eu tenho ovelhas, eu tenho gado, eu tenho servos, eu tenho esposa, eu tenho pessoas, meu sobrinho Ló está comigo, eu tenho pessoas queridas que nasceram na minha casa e que são servos. Como nós vamos ficar no meio desta seca, tem fome na terra? Então Abraão resolve fazer algo. A Bíblia diz que havia fome naquela terra, ele desceu, pois, ao Egito para ali ficar, porque era grande a fome na terra. Olha só, aí Abraão, ele comete um grave erro. Por quê? Porque Deus havia falado que aquela era a terra que o Senhor tinha para a sua vida. E se Deus falou, Ele vai cumprir aquilo que Ele falou, meu amado. Ele falou, eu vou te abençoar, eu vou prosperar você, eu vou fazer de você uma grande nação, eu vou abençoar aqueles que te abençoarem, de ti será bendita todas as famílias da terra em ti. E Deus fez promessas para Abraão. Ah, mas quando as coisas apertam, a gente esquece as promessas de Deus. Pastor, eu estou passando uma luta na minha vida, onde está Deus nesta hora? Por que Deus não responde? Por que Deus não fala? Por que não acaba esta situação? Por que Deus não levou Abraão para aquela terra num tempo bom? Porque ele chegou lá e houve uma fome, sabe por quê? Porque nós crescemos na fé no meio das dificuldades, meu amado. Nós temos que aprender, ao invés de olhar para as dificuldades, a olhar para o nosso Deus, olhar para o Senhor, que Ele prometeu, Ele vai cumprir aquilo que Ele prometeu. Agora, Abraão, vendo aquela situação, ele resolveu fazer as coisas da melhor maneira que ele podia. Não há uma indicação de que ele orou, não há uma indicação de que ele perguntou para Deus o que fazer. Simplesmente ele pensou o seguinte: racionalmente, aqui nós vamos perder gado, aqui nós vamos perder pessoas, aqui nós não temos escapatória. Então ele resolve sair da terra que o Senhor falou que ele iria ficar naquela terra. O Senhor falou, esta terra eu dei para você. Ele viajou tanto para chegar lá, e agora ele vai para o Egito, porque tinha fome na terra, e ele sai do centro da vontade de Deus para a sua vida. É isto, a Bíblia diz assim, olha, confia no Senhor de todo o teu coração, e não te apoies, não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, Ele endireitará as tuas veredas. Deus continue falando com você através do nosso canal.